Salve, salve, galera! Salve, salve, moçada, tudo bem? Pessoal, nós estamos aqui hoje com o conteúdo de predicativos. Nós vamos explicar para vocês hoje a diferença entre o predicativo do sujeito para o predicativo do objeto, né? O predicativo do sujeito, pessoal, ele tem tudo a ver com o predicado nominal, certo? Porque toda vida que a gente tem predicado verbal, o verbo é de ligação. Já o predicativo do objeto tem a ver com o predicado verbal e o verbo é de ação. Ou ele será intransitivo ou ele será transitivo, que foi explicado já anteriormente que verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo, ele não precisa de complemento porque ele já traz a informação 100%, e aí, portanto, você não precisa de mais nada para poder compreender. Já o verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento, não é isso? E esse complemento, quando vem sem preposição, é objeto direto, portanto, o verbo vai ser VTD, ou seja, verbo transitivo direto. E se ele vier com preposição, ele será objeto indireto, ou seja, VTI, verbo transitivo indireto, né? Então, vamos começar aqui. Predicativo do sujeito. O que é que eu trouxe aqui para vocês? Pessoal, predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito informa o estado ou a característica do sujeito e é composto por um verbo de ligação. O núcleo desse tipo de predicado é o predicativo do sujeito, que tem como abreviação o PS. Por isso é considerado nominal, né? Aí ele dá aqui o exemplo. As obras de Van Gogh são geniais. Pessoal, nós estamos falando sobre quem? Em As obras de Van Gogh são geniais. Nós estamos falando sobre quem? Sobre as obras de Van Gogh. Então, as obras de Van Gogh é o sujeito. O que é que está sendo falado sobre o sujeito, as obras de Van Gogh? São geniais, que é o predicado, ok? E aí, quem é o verbo deste período simples? São. São é um verbo que indica ação, ou ele é um verbo de ligação? Ele é um verbo de ligação. Por quê? Porque ele vai ligar estado ou qualidade ao sujeito, ou seja, geniais é estado ou é qualidade? É uma qualidade. Geniais é uma qualidade de quem? Das obras de Van Gogh. Sintaticamente falando, as obras de Van Gogh é o quê? Sujeito. Então, geniais está fazendo referência às obras de Van Gogh, que é o sujeito. Então, geniais é predicativo do sujeito. Beleza? E mostro para vocês aqui que geniais está falando de algo que está lá dentro, lá na frente, né? Geniais é algo que está fazendo referência a uma coisa que está lá na frente, lá no início, que é quem? O sujeito. Beleza? Ok? Então, o predicativo do sujeito é um estado ou é uma qualidade atribuída ao sujeito. Ao sujeito. Por exemplo, João e Maria são lindos. Nós estamos falando sobre quem aqui? João e Maria são lindos. Estamos falando sobre João e Maria. Então, João e Maria é o sujeito. O que está sendo falado sobre os sujeitos João e Maria, que é sujeito composto, né? O que está sendo falado sobre o sujeito composto João e Maria? Que são lindos. Aqui é o quê? Predicado.
É isso? Quem é o verbo? São. São é verbo de ligação. Se ele é verbo de ligação, ele vai ligar alguma coisa a alguém. No caso, lindos. Lindos é estado, é qualidade. Lindos é a qualidade. Lindos é a qualidade de quem? João e Maria, que são o quê? Sujeito. Então, lindos é predicativo do sujeito. Ou simplesmente PS. Lindos é a qualidade de algo que está lá na frente, que é o sujeito composto João e Maria. Ok? A minha casa é aconchegante. Nós estamos falando sobre quem? A minha casa. Né? Então, a minha casa é o sujeito. Tem quantos núcleos? Só um. Então, é sujeito simples. Né? E o que é que está sendo falado sobre a minha casa? Que é aconchegante. Que é o predicado. É isso? Quem é o verbo? É verbo que indica ação ou ele é de ligação? Ele é de ligação. O que é que vem depois dele? Aconchegante. Aconchegante é estado ou é qualidade? É o estado da minha casa, né? Na realidade, é a qualidade da minha casa, né? Ela é aconchegante. Então, aconchegante está fazendo referência à casa. Então, aconchegante é predicativo do sujeito. Por que é predicativo do sujeito? Porque é uma qualidade para quem? Para o sujeito casa. É isso? Beleza? Agora nós vamos aqui para predicativo do objeto. Os predicativos também podem caracterizar um objeto, né? Um objeto direto ou um objeto indireto, isto é, um complemento do verbo. Nesse caso, eles vão aparecer quando houver verbos transitivos, pois somente esses verbos pedem complementos, ou seja, objeto direto sem preposição, objeto indireto com preposição. Nesse caso, serão classificados como predicativos do objeto. Certo? Então, o predicativo do objeto, diferentemente do predicativo do sujeito, é um estado ou uma qualidade do objeto direto ou do objeto indireto. Portanto, este estado ou a qualidade vai estar dentro do predicado e não dentro do sujeito. Porque o predicativo do sujeito é um estado ou uma qualidade referida ao sujeito. Predicativo do objeto é o estado ou qualidade de quem? Dentro do predicado. Então, vou mostrar aqui para vocês. João comprou um bolo maravilhoso. João comprou um bolo maravilhoso. Nós estamos falando sobre quem? João, que é o sujeito. O que é que está sendo falado sobre ele? Comprou um bolo maravilhoso. Então, isso aqui é o predicado. É isso? Quem é o verbo? Comprou. Comprou é verbo de ligação ou é verbo de ação? Verbo de ação. Se ele é verbo de ação, quem compra, compra alguma coisa. Então, ele é um verbo transitivo. No caso, João comprou o quê? Um bolo maravilhoso. Porque se eu dissesse apenas que João comprou, não teria sentido. Ele precisa de complemento. Então, ele é verbo transitivo. No caso que foi que ele comprou um bolo maravilhoso. Tá aqui o complemento. Esse complemento, ele vem com ou sem preposição? Entre o verbo e o complemento, tem a presença de alguma preposição aí? Não, não tem preposição. Então, esse complemento aqui é um objeto direto. É isso? Então, o verbo comprar é um verbo transitivo direto, VTD. Então, onde é que está aí o estado, a qualidade? Tá aqui, maravilhoso. Aí eu pergunto para vocês, maravilhoso é a qualidade.
Quem é maravilhoso? É o João? Ou maravilhoso é o bolo? Maravilhoso é o bolo. Então, o estado da qualidade está dentro do sujeito ou está dentro do predicado? Maravilhoso está dentro do predicado, né? Maravilhoso é o bolo. E o bolo é o complemento, é o objeto direto. Portanto, maravilhoso é o quê? É predicativo do objeto. Ou simplesmente PO. Ok, pessoal? Marina perdeu um anel valioso. Marina perdeu um anel valioso. Nós estamos falando sobre quem? Marina. Sujeito. O que é que está sendo falado sobre ela? Que perdeu um anel valioso. Predicado. Se eu dissesse apenas Marina perdeu, tinha sentido? Não. Marina perdeu o quê? Um anel valioso. Então, um anel valioso é o quê? É um complemento. Esse complemento vem com ou sem preposição? Não tem preposição aqui. Então, é um objeto direto. Então, o verbo perder é verbo transitivo direto. Aparece aqui estado ou qualidade? Aparece, valioso. Quem é valioso? É algo que está lá na frente, Marina? Ou valioso é o anel? Não, valioso é o anel. Então, esse estado ou qualidade está dentro do predicado. Então, valioso vai ser o quê? Predicativo, né? Do objeto, ou simplesmente PO. Ok? Pessoal, quando eu estiver ao vivo com vocês, vocês tirarão, talvez, quem sabe, outras dúvidas, beleza? E por fim, nós temos aqui, a minha tia parece nervosa. Nós estamos falando sobre quem? A minha tia, que é o sujeito. O que está sendo falado sobre ela? Parece nervosa, que é o predicado. Quem é o verbo? Parece. Parece é verbo que indica ação ou ele é de ligação? Verbo de ligação. Quem que aparece aí de estado ou qualidade? Nervoso. Nervosa é o quê? É estado. É estado de quem? Da minha tia. E a minha tia é o quê? Sujeito. Então, nervosa vai ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto? Predicativo do sujeito. Ou simplesmente PS. É isso? Carlos encontrou o seu carro arrombado. Nós estamos falando sobre quem? Carlos, que é o sujeito. O que é que está sendo falado sobre ele? Quem encontrou o seu carro arrombado. Tudo isso aqui vai ser o quê? Predicado. Se eu dissesse apenas Carlos encontrou, teria sentido? Não. Porque quem encontra alguma coisa ou encontra alguém. Então, o verbo encontrou é verbo o quê? Transitivo. Então, o seu carro arrombado é o quê? É um complemento. Né? O seu carro arrombado é o complemento. Esse complemento vem com ou sem preposição? Sem. Então, é um objeto direto. Portanto, encontrou é VTD. Aparece aqui estado ou qualidade? Aparece. Arrombado. Arrombado é o estado como o carro foi encontrado. Né? Arrombado é quem? É o Carlos que é arrombado? Lógico que não, né, pessoal? Quem que tá arrombado? É o carro. Então, esse estado aqui é do carro, que tá dentro de quem? Do predicado. Né? Não tá lá dentro do sujeito, tá dentro do predicado. Então, arrombado é o quê? Predicativo do objeto. Ou simplesmente PO. Beleza, pessoal? Então, isso aí é a explicação para vocês entre predicativo do objeto e predicativo do sujeito. Ou seja, predicativos. Espero que vocês tenham compreendido, beleza? Um abraço, hein?